A lição deste segundo domingo de julho tem como tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A palavra-chave é modelo. O texto áureo é Atos capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A Igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Essa é a verdade prática. Uma igreja que já nasce forte, conforme o autor da lição, o pastor José Gonçalves, traz aqui na introdução, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Isto é bem alicerçada. Uma igreja da palavra e do Espírito. Uma igreja que observava as ordenanças de Cristo e que exibe as marcas que se tornaram padrão em todas as épocas e em todos os lugares. Em Atos 2,42, nós temos o registro histórico de que os apóstolos deram continuidade à missão, doutrinando a igreja de Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O seu ensino era baseado no ensino que receberam de Jesus. Atos 1, versículo 2, Lucas relata que Jesus deixou mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O ensino está em primeiro lugar no tríplice ministério de Jesus. Mateus, capítulo de número 9, versículo 35, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 22, 33, a Bíblia relata que eles se maravilhavam da doutrina de Jesus. João 7,16, Jesus diz: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. O pastor José Gonçalves traz no seu livro de apoio uma citação de J.M. Price sobre os vários elementos que contribuíram para o ministério de ensino de Jesus. Alguns desses elementos são meramente humanos e outros de natureza divina. Alguns são inerentes próprios e outros foram desenvolvidos. Ou seja, Jesus ensinou e também aprendeu. Lucas, capítulo 2, versículo 52, a Bíblia diz que o menino crescia em sabedoria, tamanho e graça. Jesus foi um aprendiz e também um mestre. O pastor José Gonçalves diz que a educação cristã, para ser eficiente, ela precisa de propósito, conteúdo e planejamento. Um propósito teologicamente bem fundamentado nas Escrituras. Um objetivo, para ser mais claro, primeiro, a glória de Deus. Segundo, o crescimento na fé. E terceiro, a expansão do reino de Deus. Precisa de um conteúdo também, que tem como base as Escrituras sagradas, em primeiro lugar e fundamentalmente. Em segundo lugar, a própria tradição teológica da igreja. Além do propósito do conteúdo, se faz necessário um planejamento, um plano, teologicamente também bem fundamentado, levando em conta a relação entre professor e aluno, um ambiente apropriado de ensino e métodos de instrução. Levando-se em conta todos esses argumentos, o autor, na sua lição, diz que a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue discipular e nem ser discipulada. Um ensino que, quando é eficaz, deve orbitar nas três dimensões: a ortodoxia, a ortopatia e a ortopraxia. A palavra orto é reto, correto, ensino correto. No caso aqui em específico, o ensino correto das Escrituras, que leva a um sentimento correto com respeito a Deus e aos princípios da palavra, que é a ortopatia. Orto, reto, patia, sentimento. Então a ortopatia é o sentimento correto. E esse sentimento, no que diz respeito ao ensino, ele é resultado do ensino correto das Escrituras. Uma visão correta sobre Deus e a sua palavra e seus princípios nos levarão a sentimentos corretos e, consequentemente, nos levarão a uma prática correta, a atitudes corretas, que é a ortopraxia. Praxis, que diz respeito à prática, à conduta. O ensino correto leva a uma visão correta e a visão correta leva a uma conduta correta. Resultado de aplicação de princípios corretos no ensino da palavra de Deus nos levarão aos resultados alvejados por Deus com respeito ao ensino da sua palavra. O pastor Bruno Moraes faz uma citação de Mateus 19 sobre o jovem rico para exemplificar a aplicação dessas três dimensões do ensino. Em Mateus 19, versículo 17, e ele disse-lhes: por que me chamais bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, que é a ortopraxia. Atos, capítulo 17, falando sobre os irmãos da Bereia, em Tessalônica, os irmãos da Bereia, o texto diz, versículos 10 e 11, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. É o zelo pela ortodoxia. Ainda em Mateus 19, e no versículo 20, sobre o diálogo com
com Jesus e o jovem rico. O texto diz: disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Que o jovem se refere à prática daquilo que ele aprendeu, é a ortopraxia. Tiago, capítulo 1, versículo 23, a Bíblia diz: aquele, porém, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. O versículo anterior, 22, diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que fala da ortopraxia. E no versículo 22, ainda do capítulo 19 de Mateus, o sentimento do jovem. Versículo 22 diz: e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então, o ensino correto leva a um sentimento correto, que motiva uma prática correta. Equívocos na interpretação podem também levar a práticas equivocadas. Ainda, com referência ao citado pelo autor no livro de apoio, citando a Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12, que o texto diz: e quando vos conduzirem, disse Jesus aos seus discípulos, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Aqui se trata de caso excepcional e não de uma conduta a ser praticada sempre. Se não anula a necessidade de estudarmos as Escrituras. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13, Paulo diz a Timóteo: aplica-te à leitura. A Bíblia é um livro cultural, histórico, escrito em 3 línguas, grego, aramaico e hebraico, portanto passível de investigação, tanto histórica como cultural. Portanto, a escola bíblica dominical é um importante instrumento para auxiliar, ajudar, para que a igreja continue perseverando na doutrina correta e na prática correta. Então, se faz essencial o papel do líder, do pastor, no processo de educação da igreja. O pastor deve ser um ministro da palavra. O contrário, será apenas um líder social. O professor alemão Johannes Heimer fala sobre o pregador dispenseiro, que não é apenas um administrador, mas também um líder. E este deve liderar por meio da palavra que lhe foi confiada. E é por isso que Paulo encoraja Timóteo a ser um trabalhador incansável, mas que maneja bem a palavra da verdade, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A palavra grega aqui, no texto de Timóteo, significa o mesmo que cortar em linha reta. Palavra usada principalmente no contexto de construção de estradas. Mesma palavra que foi usada na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, onde diz: ele endireitará as tuas veredas. Wolfgang Antillias diz que uma homilética, sem uma parte pastoral teológica, é incompleta. A figura do líder é essencial no processo da educação cristã. Além disso, o texto do versículo 42 de Atos 2 ainda diz: e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O segundo ponto da lição trata sobre uma igreja observadora dos símbolos cristãos, aqui sobre as ordenanças de Cristo, o batismo, as águas e a ceia do Senhor. Essa observância mantém continuidade daquilo que consideramos o padrão da igreja. O significado desses símbolos foi sendo modificado no decorrer da história. Uma igreja verdadeiramente bíblica os mantém conforme as Escrituras. Os luteranos acreditavam que Cristo estava fisicamente nos elementos da ceia, mas sem modificá-los, que nós chamamos de doutrina da consubstanciação. Diferentemente, os católicos, que afirmavam que Cristo estava fisicamente nos elementos da ceia, e que modificava esses elementos, chamamos de transubstanciação. E o chamavam de sacramento, porque isto conferia graça àqueles que participavam. Nós bem sabemos que tanto o batismo como a ceia não salvam, e cremos que são elementos memoriais, que diferente dos luteranos e diferente dos católicos, como o próprio autor da lição cita em seu livro de apoio, Cristo está presente espiritualmente na ceia, que precisamos apenas da consciência da presença espiritual de Jesus nesse ritual. A ceia do Senhor não é um ritual esvaziado da sua presença. E ele cita o teólogo Millard Erickson, que diz: por zelo, para evitar a ideia de que Jesus está presente de algum modo mágico na ceia, alguns por vezes foram aos extremos, a ponto de dar a interpretação de que o lugar em que Jesus mais certamente não está presente é na ceia do Senhor. Assim também como durante a história, nós tivemos modificação no ritual do batismo. Alguns o fazem por aspersão, outros fazem por efusão. Mas conforme entendemos nas Escrituras e na tradição cristã, o batismo é por submersão. Porque, por definição, a palavra batismo, ou baptizo, que está escrito, é submersão, mergulho, e ilustra a regeneração efetuada pelo Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz: porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós
vos manifestareis com ele em glória. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, a Bíblia diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma experiência que está relacionada à morte e à ressurreição. Colossenses capítulo 2, versículo 12, está escrito: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Uma ordenança necessária para o testemunho público de fé, não essencial para a salvação, mas importante para a proclamação da fé daquele que crê em Jesus. Primeiro porque Jesus ordenou. Ele disse em Mateus capítulo 28 e versículo 19: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo crente fiel sentirá a alegria e o prazer em cumprir essa ordenança. Necessário também porque Cristo se batizou, dando o exemplo. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo, como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Uma experiência necessária, porque os crentes desta igreja em Jerusalém, da primeira igreja, deixaram um exemplo, relatado nas Escrituras em Atos 2, na pregação de Pedro, e em outras passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos a evidência bíblica, etimológica, no significado da palavra, histórica e no simbolismo do batismo. Nos textos seguintes, nós vemos ainda algumas características dessa igreja, que é modelo em todos os lugares e em todas as épocas. A manifestação dos dons, da reverência a Deus, do temor a Deus, da adoração desta igreja, da missão desta igreja. Os versículos 43 a 47 diz: e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Portanto, vemos a manifestação dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons de socorro, da doxologia dessa igreja e da missiologia dessa igreja. Como conclui aqui na lição, o autor diz: vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. E isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problema. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Tenha uma boa aula e que Deus abençoe.